Boa noite a todos. Eu sou o João Capistrano, sou supervisor da Escola de Governo do Maranhão. Hoje nós estamos em mais um evento, online, promovido pela escola, que tem a honra de receber o secretário adjunto de Planejamento e Orçamento da CEPLAN, que vai tratar sobre os efeitos da pandemia no planejamento e orçamento público. O Roberto Matos, ele é secretário adjunto, como havia dito, da CEPLAN, é mestre pela Universidade Federal do Maranhão, em Desenvolvimento Socioeconômico, é MBA em Orçamento Público. É um prazer, Roberto, tê-lo aqui conosco e você possa contribuir muito conosco diante dessas incertezas e das dificuldades em que a gestão pública está passando e que passará nesse ano e alguns anos posteriores, em virtude das dificuldades financeiras, orçamentárias, em que o Estado está passando e que poderá, ou certamente irá passar. A palestra foi pensada com 30 minutos de exposição. Depois dos minutos, nós abrimos para as perguntas, para outras questões ou questionamentos que, porventura, possam ser levantados pelos participantes. Você pode começar, professor. Muito boa noite a todos, boa noite, João Capistrano, boa noite, servidores do Estado. Estou vendo que tem servidores também na Secretaria de Planejamento e Orçamento. Isso é muito produtivo, porque à medida que tenham perguntas que sejam de outras áreas, a gente pode compartilhar pelo conhecimento que outras áreas dentro da Secretaria de Planejamento possam ter. Bem, a apresentação que eu elaborei, ela tem como temática os efeitos da pandemia no planejamento e orçamento público. Eu não sei se estão todos vendo a apresentação. Estão todos vendo? Mas se estiverem todos vendo, está nesse link Roberto Matos. O enredo da apresentação eu subdividi em duas partes. A primeira parte, a ideia é caracterizar os objetos atinentes ao tema proposto. Então, a gente falar um pouco do que é o planejamento, o orçamento, e de que crise nós estamos falando, qual a magnitude dessa crise sanitária que estamos vivenciando atualmente. E o segundo momento seriam dos efeitos da pandemia no planejamento e orçamento público, que aí com foco mais específico no Maranhão, que eu acho que é o interesse principal da maior parte dos servidores. E a ideia é que nesse segundo momento a gente faça a resposta de algumas perguntas. A primeira é como nós estávamos antes da crise, isso do ponto de vista orçamentário, do planejamento e fiscal, o que está sendo feito atualmente frente a essa situação, que é uma situação peculiar, atípica, o que priorizar neste momento. Acho que isso é importante, não como algo que eu irei dizer a vocês de uma forma unilateral, mas também para que vocês possam contribuir com ideias, mais no sentido do debate. E, por fim, quais são os nossos desafios após a pandemia, que aí é a pergunta cuja resposta é de $1 milhão e que realmente a gente está procurando formas alternativas para tentar seguir aquele sequenciamento previsto anteriormente à época do planejamento do plano plurianual. Bem, primeiro, o papel do planejamento e do orçamento público e quais suas especificidades. E aí eu coloquei numa única caixa central o planejamento e orçamento, exatamente para provocar, de propósito, para demonstrar que se o planejamento não estiver vinculado ao orçamento e não estiver vinculada a um certo realismo fiscal, nós temos uma dificuldade de sua implementação. Então, o planejamento, ordinariamente, ele precisa ser viável, para que não seja uma peça de ficção, para que não seja apenas anseios e desejos da sociedade ou do governo. E aí eu trouxe um conjunto de elementos que tem relação direta com essa temática. Primeiro, a garantia de direitos constitucionais. Então, é no orçamento, nos instrumentos de planejamento como um todo, que nós, de alguma forma, definimos quais são os bens e serviços que o Estado irá ofertar à sociedade. Fazemos isso submetendo esses instrumentos à Assembleia Legislativa, para tentar obter uma autorização da população para a sua realização. É a partir dali que a gente consegue agregar um conjunto de demandas populares, seja aquelas demandas que são advindas do período de plataforma eleitoral, das eleições, a partir da escolha de um candidato
e das suas propostas, bem como daqueles instrumentos que nós utilizamos, daquelas ferramentas de gestão pública, exemplo do orçamento participativo, que acaba captando uma série de outras demandas advindas da elaboração destes instrumentos. É um documento também que visa a proteção social. A Constituição Federal, de alguma forma, ela tem como prerrogativa basilar a proteção da sociedade, ela traz isso como elemento muito forte. Então, os instrumentos de planejamento acabam traduzindo esse anseio da Constituição. Temos uma prerrogativa de percorrermos e seguirmos a qualidade do gasto público. Então, a qualidade do gasto público ela não existe por si só, é necessário que haja um conjunto de medidas de controle social, um conjunto de medidas de gestão pública, de inovação no setor público, para que, de fato, a gente consiga realizar as despesas com eficiência, com efetividade, com eficácia, e, de fato, possamos obter resultados satisfatórios ao menor custo possível. E, por fim, tem um elemento fundamental do planejamento e orçamento, que é o caráter do realismo fiscal, né, e da responsabilidade fiscal. Então, nos últimos anos, o planejamento ele também tem adentrado nesse segmento, né, a partir dos anos 2000, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, os instrumentos de planejamento passam a absorver um conjunto de conceitos atinentes à responsabilidade fiscal, ao equilíbrio intertemporal entre receitas e despesas. Então, esse primeiro slide é só para que a gente esteja na mesma página, né? Eu imagino que tenham muitos servidores aqui que são da área do planejamento e do orçamento. Então, isso é um pouco chover no molhado, mas existem outros servidores também que não têm tanta afinidade do ponto de vista desses conceitos. E aí, o segundo momento é de crise. De qual crise nós estamos falando, né? Primeiro, a gente está falando de uma crise sanitária, né? E depois de uma crise econômica, que é uma crise que já vinha num processo de combate, de arrefecimento global, e que é agravada pelo período da crise sanitária. Temos um sério problema também, uma crise nas finanças públicas, e, por fim, uma crise político-institucional, que vocês também têm acompanhado, que já vem perdurando um certo tempo, né? Anterior a essa gestão, já existe um embate político para além daquilo que seria razoável do ponto de vista democrático. Então, esse seria, digamos, o conjunto de crises que nós estamos vivendo para além da crise sanitária, né? E, às vezes, quando focamos apenas na crise sanitária, a gente deixa de ver esses outros elementos que são importantes e fundamentais para a tomada de decisão no dia a dia, tanto do setor público quanto dos demais agentes econômicos e sociais. Sobre a crise sanitária, para tentar enriquecer um pouco a apresentação, eu trouxe alguns dados que estão disponíveis na Secretaria de Saúde, né, específicos do Maranhão, e primeiro trago uma questão que é sobre o contágio, né? Essa pandemia, esse vírus especificamente, ele tem uma alta capacidade de contágio. Então, uma pessoa infectada, ela tem a capacidade de infectar 2,4 outras pessoas. Então, pela própria mobilidade que nós temos hoje no mundo globalizado, isso é potencializado. Então, para vocês terem uma ideia, aqueles vírus anteriores, o H1N1, por exemplo, que foi a gripe suína, ou mesmo a gripe espanhola, eles tinham uma capacidade de contágio em torno de 1,55. Então, isso demonstra que essa pandemia, que esse vírus especificamente, ele tem essa prerrogativa, esse elemento característico de uma elevada capacidade de contágio. Segundo, é uma doença imprevisível, né? Algumas pessoas, elas ficam curadas sem nenhum sintoma, e outras pessoas transmitem a doença mesmo estando assintomáticas. E isso acaba trazendo desfechos diversos. Pessoas, às vezes, não têm nenhum sintoma, não têm nenhum problema de saúde, e outras pessoas falecem do dia para a noite, e realmente é algo extremamente grave. Um outro aspecto é que é pela primeira vez na história da humanidade que a gente vivencia uma quarentena global, né? Se vocês pegarem o histórico das pandemias, desde essa crise espanhola, que aconteceu lá depois da Primeira Guerra Mundial, ou mesmo essa gripe suína, em nenhum outro momento da história nós tivemos
um contexto de quarentena global. Então, as pessoas, de alguma forma, isoladas, seja por medidas protetivas da administração pública, das autoridades públicas, seja mesmo por um receio que elas possam ter em relação ao contágio, enfim, e aos efeitos promovidos por essa doença. Um outro problema é a dificuldade de mensurar o seu tamanho, né? Eu vi um estudo recente da USP, baseado em outro estudo norte-americano, que prevê um percentual de subnotificação muito alto, algo em torno de 14 vezes maior do que os dados oficiais. Isso em relação às pessoas contaminadas, não necessariamente em relação ao óbito. Mas a gente sabe que existem muitas pessoas que estão falecendo por doenças cardiovasculares, por doenças respiratórias, e que, em geral, nós não conseguimos, com muita precisão, saber se tem relação direta ou não com esse vírus que nós estamos enfrentando. Então, eu acho que o que fica desse slide é exatamente o contexto único dessa crise sanitária, uma crise realmente sem precedentes, isso não em número de óbitos, porque a gente sabe que tiveram outras crises que foram mais agressivas, que mataram mais pessoas, mas do ponto de vista dessas características que são únicas desse momento. E aqui são aqueles dados que eu falei que eu consegui obter a partir do site da Secretaria de Saúde, né? Primeiro, falar que no Maranhão, nós temos hoje, ou melhor, com data de ontem, algo em torno de 663 óbitos. Eu não preenchi os demais, acabei esquecendo, porque fiz um pouco às pressas essa apresentação, mas os últimos dados que eu tinha já passava de 16 mil no caso do Brasil, São Paulo mais de 5 mil mortes, e o Nordeste também algo em torno de 4.500 mortes, e no mundo acima de 300 mil mortes, né? Então, esses são os números recentes em relação à quantidade de mortes. Então, a gente demonstra também aí uma alta capacidade de letalidade dessa doença. Aqui ao lado direito, também a gente observa que existe uma taxa de ocupação, no caso do Maranhão especificamente, dos leitos, tanto clínicos quanto de UTI, elevado, né? Então, demonstra que essa crise ela tem nos dado um desafio adicional, que é de comportar esses doentes, essas pessoas que estão com essas enfermidades, e realmente o sistema de saúde, por mais que o SUS seja um dos sistemas mais amplos e com grandes benefícios, realmente existe uma dificuldade natural dos estados, da União, de prover essa oferta de infraestrutura hospitalar para recepcionar esses pacientes. Aqui do lado inferior esquerdo, a gente percebe que existe uma taxa de letalidade muito maior nas pessoas com comorbidade, que é algo que já era previsto no início da crise. Mas a gente percebe daí uma necessidade de proteger os nossos familiares, aquelas pessoas que de alguma forma apresentam essas comorbidades, porque a taxa de letalidade é muito mais elevada, e aqui são dados do Maranhão, então 86% do total de mortos apresentava alguma comorbidade, seja cardiovascular, seja respiratória, mas tinha algum problema de saúde anterior. E aqui um dado extraordinário do Estado, que a gente conseguiu elevar de um volume muito expressivo a quantidade de leitos específicos para o combate ao coronavírus, né, de 232 para 1.445. Então, realmente demonstra esse esforço do governo do Estado no sentido de tentar fazer frente a esse problema que é tão difícil de enfrentar. Então, eu acho que, nesse sentido, só mais uma informação que apareceu aqui agora, é que dessas mortes do Maranhão, 80% estão na Grande Ilha, demonstrando que existe uma concentração desse problema, apesar de a gente estar percebendo um crescimento muito grande para o interior, o que gera ainda um desafio maior, porque são regiões que têm infraestrutura hospitalar mais precárias, né? A região Tocantina tem crescido muito os casos, eu percebo que está aqui o professor Expedito e outros colegas da região Tocantina, que podem também complementar e falar um pouco dessa preocupação mais à frente. Aí temos também uma crise econômica, né? E aqui eu vou trazer alguns números, né? Primeiro, uma redução global do comércio da ordem de 12%. Eu estou falando especificamente dos últimos 2 meses, pessoal. Então, são dados realmente alarmantes do ponto de vista econômico. A produção industrial nos últimos 2 meses, aí, fevereiro em relação
ou melhor, março em relação a fevereiro caiu 9%. A taxa de desemprego, que no último trimestre de 2019 era algo em torno de 11%, passou no primeiro trimestre de 2020 para algo em torno de 12%, e com previsão de 15,5%, segundo alguns analistas, até o final do ano. Então, realmente é um cenário muito desafiador do ponto de vista econômico, porque ao mesmo tempo que a gente tem de enfrentar essa pandemia, tem uma situação de vulnerabilidade social crescente, e um dos vetores é exatamente o desemprego. O endividamento das famílias, que tem crescido também, o último dado divulgado está na ordem de 66,6%. Isso significa que são 11 milhões de famílias que possuem algum endividamento, algumas delas com incapacidade de honrar todas as despesas, e a maior parte desse endividamento é proveniente, o que é um dado histórico, do consumo de cartões de crédito, né, a partir de cartões de crédito. O faturamento do setor varejista também, que é algo que a gente percebe no dia a dia. Teve uma queda dos bens duráveis na ordem de 81%, comparando os 2 últimos meses. Bens não duráveis teve uma queda menor, porque bens não duráveis você coloca aí nesse rol indústrias de alimentação, a parte de farmacêutica, então realmente são atividades que ainda possuem um grau de atividade limitado, mas que está acontecendo de alguma forma. E os serviços, que têm uma queda no faturamento na ordem de 80%. Então a gente percebe, nesse contexto desse slide, o quanto que tem sido agravada a situação econômica a partir desse processo natural de isolamento social. As finanças públicas, né? Primeiro, analisando o período pré-pandemia, né? A questão das finanças públicas, a crise fiscal, ela antecede a crise pandêmica, né? No caso da crise econômica, ela é agravada sobremaneira, mas nós estávamos num processo de arrefecimento do problema econômico. Mas no caso da questão fiscal, essa crise ela já vinha de uma forma muito severa anteriormente ao período do coronavírus, o período pandêmico. Então, primeiro, um conjunto de medidas de reequilíbrio fiscal, isso nos 3 níveis de Estado, né, na União, nos municípios e também nos estados, inclusive com a adoção de medidas de austeridade fiscal. A gente percebe que existe um processo de engessamento orçamentário nos 3 níveis federativos, com acúmulo de déficits. Isso acontece na União, nos estados em geral, e a carga tributária bruta brasileira é muito acima da média da OCDE, né, dos países da OCDE, o que significa dizer que nós temos uma margem muito pequena de aumentar impostos e, por outro lado, a gente tem uma margem muito pequena de cortar despesas, considerando que boa parte delas são consideradas despesas obrigatórias, principalmente pagamento de pessoal, tanto ativo quanto aposentados e pensionistas, e, ao mesmo tempo, pagamento de dívida. Então, isso acaba engessando o orçamento e dificultando esse equilíbrio fiscal. Observamos também o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal por parte de alguns estados extrapolaram o limite máximo de despesa de pessoal que está preconizado na lei de responsabilidade fiscal. Então, isso demonstra também um processo um pouco perigoso em relação ao cumprimento das normas que são legais nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, dos 20 estados que pactuaram o teto de gastos, né, que foi uma medida que foi adotada para conter as despesas, naquele caso, daqueles estados que apresentavam uma situação fiscal pior. Maranhão não faz parte desses estados. Desses 20, apenas 9 cumpriram. Então, realmente demonstra essa capacidade da qual eu estava mencionando. E, por fim, um baixo retorno à sociedade em termos de qualidade dos bens e serviços. Então, o Estado brasileiro hoje tem esse engessamento, tem dificuldade de expandir os serviços públicos, tem dificuldade de expandir a oferta com qualidade e prover políticas públicas que, de fato, possam melhorar a qualidade de vida da população. Então, a gente verificou o pré-pandemia, né? E o que tem acontecido na pandemia? Então, primeiro, a gente, no pré-pandemia, vê um cenário que é um cenário extremamente complexo do ponto de vista fiscal. Mas a sociedade e os agentes econômicos, naturalmente, eles tendem a buscar uma resposta do Estado enquanto às suas políticas de combate ao coronavírus, de melhoria da questão econômica também.
Então, a primeira coisa é que há necessidade de aumentar os gastos públicos de forma temporária. E o primeiro conjunto de medidas foram mudanças legislativas, né? Eu não sei se cabe agora, nesse momento, eu adentrar em cada uma delas, que é uma questão muito técnica, mas se vocês quiserem, eu posso, no segundo momento, falar de uma forma pormenorizada cada uma dessas legislações e como elas permitiram que o Estado flexibilizasse alguns normativos no sentido de descumprir, por exemplo, resultados fiscais, de, por exemplo, descumprir uma norma da própria Constituição, que é o artigo 167, que prevê a regra de ouro, ou seja, que o Estado não pode utilizar recursos de operação de crédito para o financiamento de despesas correntes, e, ao mesmo tempo, traz um conjunto de medidas de auxílio aos estados e aos municípios, né, além de uma outra medida de política monetária. Então, esse é o resumo dessas mudanças legislativas, e elas buscam exatamente ter a dinâmica e o cenário propício para o aumento dessas despesas, considerando esse engessamento do qual eu falava anteriormente. O déficit orçamentário, né, na verdade, o déficit fiscal estimado para 2020 da União subiu de 282 bilhões para 671, né, dos quais 439 são relativos ao Covid-19, ao combate ao coronavírus. Então, demonstra aí um esforço do governo federal no sentido de fazer um combate frente a essa situação que está colocada. Só que aqui tem uma observação, né? Isso nós estamos falando basicamente de políticas fiscais, né? De utilização do orçamento para o combate à crise. A União dispõe de outros instrumentos de política econômica, como a política monetária. Então, o Estado ele pode, por meio de mecanismo de política monetária, injetar liquidez, rolar dívida e tentar fazer com que haja uma injeção de liquidez na economia, de modo que a gente consiga mais rapidamente superar esse momento que a gente está vivendo. O auxílio emergencial, que subiu para 154 bilhões, previsto para 3 meses, vocês devem ter acompanhado essa decisão. Esse valor ele está contido nos 439 que eu havia mencionado. E a política monetária é uma grande interrogação, né? Já existem alguns mecanismos, a própria PEC, o próprio orçamento de guerra, né, que a emenda constitucional 106 prevê alguns mecanismos de afrouxamento quantitativo, no sentido de que o Banco Central pode atuar no mercado secundário, mas isso a gente tem visto de uma forma muito tímida. Até que, do ponto de vista da concepção, foi muito bem concebido, porque tem prevalecência, no caso, das micro e pequenas empresas, mas a gente não está vendo ainda um volume de uma injeção de liquidez a ponto de fazer com que essas empresas tenham algum fôlego financeiro. Aqui é um resumo um pouco dessas ações do governo federal, eu peguei lá do Instituto Fiscal Independente, então tem um resumo, auxílio às empresas, tem algo em torno de 119 milhões, no caso, ajuda aos trabalhadores 198, sendo que desses 198, 154 são do auxílio emergencial, ajuda aos estados e municípios, que deverá crescer, hoje está em 69 milhões, e no caso da saúde, 51,5 milhões. Então, somando todas essas medidas, né, que são específicas de combate à Covid-19, totaliza 439 bilhões, que são exatamente aqueles 439, essa nova estimativa de déficit primário que o brasileiro deverá ter. Aqui, falando um pouco sobre o resultado do Maranhão, né? E aí até peço ajuda dos colegas aqui da área fiscal que estão conosco. A gente fez recentemente uma apresentação para uma agência de risco e esse slide é advindo dessa apresentação. O que consta nessa apresentação? Ela consta as metas que nós pactuamos no âmbito da Lei de Diretriz Orçamentária, as metas fiscais e os resultados obtendo ao longo dos últimos anos. Então, as colunas em cinza são as metas que foram pactuadas e as colunas em azul são os resultados efetivamente apurados. Então, o que a gente percebe é que existe de 2015 a 2018, com exceção de 2016, que foi um período
excepcional por conta de nós recebermos um recurso extraordinário vindo da repatriação, vocês devem lembrar disso, mas fora aquele período houve um acúmulo de déficits fiscais, o que demonstra uma deterioração nas contas públicas maranhenses. E em 2019, a partir de um conjunto de medidas, tanto da área fiscal quanto da área do planejamento e do orçamento, nós conseguimos reverter, de alguma forma, esse cenário e conseguimos obter, conforme a última publicação, um superávit na ordem de 688 milhões. E aí vocês poderiam se perguntar se o Estado está em uma boa situação. E aí o próximo slide, né, ele traz, que também é dessa apresentação, traz a decomposição desse resultado primário. Então, o esforço de redução de custeio equivaleu a 155 milhões, mas tivemos recursos aí advindos do governo federal, principalmente a seção onerosa, e recursos para investimentos que, de fato, arrefeceram esse resultado primário que nós obtivemos. Então, o resultado primário que, mais uma vez, conta com algumas medidas e alguns recursos extraordinários advindos da União. Aqui é também ainda no vetor fiscal, falar sobre a capacidade de pagamento do Estado do Maranhão, né? Hoje existe uma nota, né, uma espécie de classificação de risco que é atribuída pela União aos estados, que acaba sendo um pré-requisito para que o Estado tenha acesso a recursos de operação de crédito. Então, que vocês percebem que no ano de 2015, o Maranhão possuía uma nota B, assim como no ano de 2016 e 2017, e a partir do ano de 2018, o Maranhão perde essa nota, né? E essa nota ela é composta por 3 indicadores: um indicador de endividamento, um indicador de poupança corrente e um indicador de liquidez. E aí vocês percebam que tanto no caso, no ano de 2008, tanto no caso do endividamento quanto de liquidez, nós possuíamos nota A, mas na poupança corrente nós possuímos nota C. Como esse indicador ele possui um peso maior no agregado da nota final, nós continuamos com a nota C, né? E no caso de 2019, além da poupança corrente, nós perdemos a nota também, que era A para C no caso da liquidez, né? Teve uma perda muito forte de liquidez especificamente. Então, o Maranhão ele faz parte hoje de um conjunto de estados que está numa faixa intermediária do ponto de vista fiscal. Tem aqueles estados que estão no regime de recuperação fiscal, que não conseguem pagar suas dívidas obrigatórias e que precisam aí de um apoio permanente do governo federal, como postergação de dívida, enfim, algumas isenções especiais. Existe esse segundo conjunto que o Maranhão faz parte, que é um conjunto intermediário, que, portanto, está almejando a obtenção da nota B para que a gente consiga obter crédito a partir de operações financeiras. E existe um conjunto menor de estados que está numa situação um pouco mais confortável, que tem CAPAG A ou B e que, portanto, conseguem captar recursos de operação de crédito e, ao mesmo tempo, honrar com os pagamentos em geral. No caso do Maranhão, muito embora nós não tenhamos ainda condições de captar recurso com o aval da União, nós estamos mantendo o pagamento das despesas obrigatórias em dias, né? Não houve, desde o início da gestão do governo atual, do governador atual, do Flávio Dino, nenhum atraso de pessoal ou de dívida, por exemplo, que são despesas consideradas obrigatórias. E do ponto de vista do planejamento e do controle, né? O que nós estávamos fazendo antes da pandemia? Primeiro, tentando melhorar a qualidade dos nossos instrumentos de planejamento. Tornar o PPA um instrumento dinâmico, um instrumento capaz de refletir a realidade da execução das políticas públicas e das suas prioridades. Então, algumas pessoas que estão aqui no grupo se recordam que nós elaboramos um manual de políticas públicas. Esse manual ele serviu para qualificar o desenho e a própria implementação, a estratégia de implementação de algumas políticas públicas, e isso teve um ganho muito notável, principalmente do ponto de vista estadual, mas com alguma repercussão a nível nacional. Então, demonstrou aí um ineditismo, no caso do Maranhão, de promover algo qualitativo, mas que tem um impacto também nessa parte orçamentária e nessa parte fiscal. Além disso, o plano plurianual, ele, além de trazer muitos elementos do Manual de Políticas Públicas, ele também definiu uma base estratégica muito robusta
focada nas metas governamentais, aquilo que foi pactuado pelo governador durante o período eleitoral, em alguns compromissos advindos de agendas internacionais, como é o caso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o caso, por exemplo, dos consórcios interestaduais de desenvolvimento, que o Maranhão faz parte, enfim, um conjunto bem amplo de agendas estratégicas e também de agendas transversais, né, pensando em algumas políticas transversais que são importantes para que o Maranhão consiga efetivamente vencer alguns problemas que são históricos, principalmente o caso da pobreza, violência contra a mulher, enfim, temáticas mais específicas nesse sentido. Então, esse é um dos vetores do planejamento. E uma outra vantagem da elaboração do nosso plano plurianual é que nós conseguimos levar os elementos técnicos, toda a metodologia do PPA para dentro do sistema que foi implantado a partir do ano passado, que é o CIGEP. Então, isso possibilitou que o plano plurianual deixasse de ser uma peça, um livro que fosse estático, e ele se tornasse algo dinâmico, uma vez que a gente conseguiria fazer o acompanhamento e a mensuração dos resultados a partir desse sistema. Ainda sobre o vetor do planejamento, né, as ações consorciadas têm sido algo de grande valia para o estado do Maranhão, né, para vocês terem uma ideia, fugindo até um pouco do planejamento e pensando na questão da saúde pública, foi instituído um comitê científico, não sei se vocês tomaram conhecimento, no âmbito do consórcio Nordeste, que ele é coordenado por um cientista chamado Miguel Nicoleles, que é um dos cientistas mais famosos do mundo e um dos maiores do mundo. Então, isso realmente é algo que nos dá uma robustez maior no combate a esse problema que a gente tem vivenciado. E o consórcio ele tem agido, né, como uma espécie de intermediário entre o federalismo que o Brasil possui atualmente, que é um federalismo meio truncado, né, que a União fica com boa parte dos recursos e que o Estado possui responsabilidades, mas que não tem, às vezes, disponibilidade financeira para fazer face a elas, e o consórcio surge como um intermediário nesse processo, né, a partir dos ganhos de escala, a partir das compras compartilhadas, a partir do compartilhamento de uma visão técnica e de algumas experiências pontuais. Isso tem sido muito bom para fortalecer o planejamento do Estado. Além disso, como eu havia comentado, a priorização das agendas estratégicas e transversais. Isso foi previsto nos nossos instrumentos de planejamento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias citou esse aspecto, a Lei Orçamentária Anual, de alguma forma também identificou isso, e o próprio Plano Plurianual, que acaba dando como um norte as ações que são prioritárias dentro da execução do orçamento. O planejamento de longo prazo, que é um processo que nós estávamos caminhando e não paramos até então, então é algo que vai trazer ao estado do Maranhão um ganho do ponto de vista do planejamento, para que a gente deixe de pensar um mandato e passe a pensar, para além de um mandato, passe a pensar como governo. Isso vai ser um ganho institucional muito grande para o estado do Maranhão. E, por fim, um aspecto que é de gestão para resultados, né? Então, isso tem trazido a nós, principalmente a gente tem adotado, né, como primeira premissa nesse sentido, o ranking de competitividade pelos estados. Nós fizemos uma reunião recente e apresentamos algumas estratégias de como nós pretendemos melhorar alguns indicadores perante a esses rankings nacionais. Do ponto de vista ainda das normas, né, um pouco do decreto de execução, que também a maior parte aqui conhece, aquele decreto de redução de despesas, que de alguma forma traz uma economia para o orçamento público. Então, é um vetor do orçamento. Aqui um comparativo, né, nesse controle que nós temos adotado em relação ao descontingenciamento. Vocês percebam que aqui comparado de janeiro a abril, em 2018 nós havíamos descontingenciado de janeiro a abril algo em torno de 31% do contingenciamento inicial. Em 2019, já com algumas medidas mais rígidas do decreto de execução, isso caiu para 2%, e atualmente nós não descontingenciamos nada ainda do orçamento que foi inicialmente contingenciado. Então, mais um vetor do orçamento, e aqui a gente para com a parte do que é o antes da pandemia, e aí a gente entra no que está sendo feito agora. Eu trouxe alguns elementos
né? Até quero agradecer a Jennifer, que está aqui e ajudou no levantamento desses dados, juntamente com o César. A gente levantou algumas iniciativas que estão sendo feitas neste momento do combate à Covid-19. Primeiro, uma questão direcionada especificamente à área da saúde, infraestrutura hospitalar, aquisição de insumos, equipamentos, medicamento, monitoramento sanitário, a higienização de espaços públicos, um programa de costureiras, no caso, para a confecção de máscaras, um programa aí da MAPA, bem como o voucher da beleza, que também é pela MAPA. Tem alguns editais específicos para compras antecipadas de diárias, no caso do turismo, a conexão cultural, que é aquela realização de lives, o Cine continua funcionando, a doação de cesta básica, já ultrapassamos a marca de 200 mil cestas básicas doadas, qualificação online, parcerias com o aplicativo de transporte para os profissionais da saúde. A gente tem tentado, na medida do possível, dar maior apoio a esses profissionais que estão hoje na linha de frente. A turma da agricultura familiar, os beneficiários estão trabalhando também a partir da sua produção para que nós tenhamos insumo para as cestas básicas, além da aquisição de urnas funerárias. Enfim, tem um conjunto amplo. Peço desculpa se esqueci de alguma coisa. A gente faz hoje um controle orçamentário de cada uma dessas despesas, né? Então, isso também é um daqueles ganhos que eu havia falado sobre o planejamento. O que está sendo feito atualmente? Né? Uma priorização dos gastos, né? Vocês percebam que a área da saúde ela teve um crescimento nos meses de abril e maio, comparado ao mesmo período do ano anterior, de 168%, que equivale a um acréscimo de 325 milhões. Então, demonstra o esforço daquela ampliação do número de leitos. A assistência social aumentou 181%, algo em torno de 66 milhões. Habitação, 83%, é um pouco menor proporcionalmente. Comércio e serviços, e, por outro lado, a gente tem outras despesas que, nesse momento, não são consideradas tão relevantes para o momento pandêmico, que tiveram uma redução, com destaque aí para a administração, que teve uma queda nesse mesmo período de 92%. Além disso, a gente tem mantido uma redução da quantidade de diárias, até porque isso reduz naturalmente pela ausência das atividades presenciais e também de passagens aéreas. Né? E o que está sendo feito atualmente além disso? Primeiro, um controle do custeio operacional. Né? Algumas atividades, naturalmente, elas são interrompidas pela ausência da atividade presencial. Então, o caso, por exemplo, do pagamento de diária, energia elétrica, enfim, é um conjunto bem amplo de despesas que podem ser reduzidas nesse momento. Estamos selecionando investimentos prioritários, inclusive, amanhã eu vou compartilhar com vocês uma planilha, eu não sei se a Juliana está aqui no grupo, mas me ajudou a elaborar a planilha, que é no sentido da gente tentar levar ao governador aquilo que deve ser priorizado nesse momento de insuficiência financeira e orçamentária. Então, a ideia é que a gente pergunte ao governador se aquela obra que já está em andamento deve seguir no ritmo atual, se a gente deve reduzir o ritmo ou paralisar em última instância, considerando o cenário que a gente tem vivido. Por fim, a gestão da dívida, e algo mais específico lá da área das finanças públicas, da Secretaria Adjunta do Tesouro, também tem atuado fortemente nesse sentido, e o enrijecimento dos aumentos de remuneração também, que contamos com o apoio aí do Comitê de Política Salarial, no sentido de não aumentar despesas para além daquilo que o Estado tem capacidade de arcar. E aqui, já chegando na parte final, peço até desculpa por ter extrapolado o tempo, João, mas eu acho que é uma informação extremamente relevante. Não sei se estão todos conseguindo visualizar, mas aqui é um resumo um pouco do momento que a gente está vivendo do ponto de vista orçamentário. Né? Quando nós elaboramos a lei orçamentária ela foi estimada em 19,2 milhões. Né? O total de receitas correntes é algo em torno de 22 bilhões, só que tem as deduções, que são aquelas deduções do Fundeb, e também as deduções de transferência aos municípios, que são aquelas transferências constitucionais. Então, de fato, sobra ao Estado algo em torno de 16 bilhões e 900. Uma primeira estimativa da Secretaria de Fazenda e da Secretaria de Planejamento, o setor de finanças, demonstrou uma queda de receitas da ordem de 1,5 bilhão. Então, a gente tem no cenário atual algo nesse sentido, né, de uma redução de 16 bilhões e 900 para algo em torno de 15 bilhões e 400.
Temos algumas medidas de recomposição do governo federal que vocês devem estar acompanhando, que nós fazendo a conta chegou a algo em torno de 1 bilhão e 200, já considerando a PLP 39, que até onde eu vi agora há pouco não foi ainda sancionada pelo presidente, muito embora tenha havido hoje uma reunião com os governadores e o presidente tenha sinalizado que irá sancioná-la. As despesas correntes, que foram estimadas inicialmente no orçamento na ordem de 16 bilhões e 900, tem expandido para algo em torno de 17 bi e 300, né, puxada principalmente pelas despesas da saúde. Então, se a gente faz um quadro atual do resumo, né, em relação ao orçamento que nós temos hoje, nós chegaríamos a um déficit, mesmo com o apoio do governo federal, em algo em torno de 613 milhões de reais. Né, temos contado com o apoio de todos os órgãos nesse sentido, inclusive dos órgãos dos outros poderes, que a gente tem conseguido repassar um valor menor a partir de uma pactuação e de um processo de harmonia entre os poderes, e que está demonstrando que, de fato, o Estado do Maranhão está bem conciso no enfrentamento da crise. Aqui no segundo quadro, o quadro abaixo, demonstra algumas medidas de contenção. Né? Primeiro, aquele contingenciamento inicial que eu havia comentado, que é aquele do decreto de execução, que fez uma previsão de 330 milhões de contingenciamento. Além disso, nós fizemos uma contenção adicional, que inclui despesas tanto de investimento quanto de custeio, da ordem de 201 milhões. Então, nós teríamos aí um total de economia, algo em torno de 532 milhões, caso nós conseguíssemos manter esse controle orçamentário. Ainda assim, nós teríamos um déficit inicial, do ponto de vista orçamentário, não o resultado primário do Estado, mas um déficit orçamentário da ordem de 81 milhões. Então, a gente percebe que realmente o cenário, por mais que hajam medidas de recomposição por parte do governo federal, ainda assim o cenário é caótico. E aí, já me aproximando da parte final, né, da apresentação, eu coloquei algumas questões aqui até para provocar o debate, né, para que a gente possa compartilhar algumas ideias. O que priorizar nesse momento? Né? Primeiro, o combate à pandemia. Eu acho que isso é o aspecto central. Segundo, ações de estímulo à geração de renda e incentivo a micro e pequenas empresas. Terceira, ações de proteção social e combate à pobreza, que está bem em linha com aquilo que a gente tem percebido do aumento da execução do orçamento. Um quarto ponto, as ações de reforço ao sistema de segurança pública, considerando que a gente já começa a observar pelos indicadores um aumento da criminalidade, né, que em grande parte é decorrente desse processo de crise. Ações que reduzam o custo e aumentem a produtividade no setor público. Né? Esse aí talvez seja o maior desafio nosso, sair da caixa e tentar pensar medidas que, de fato, gerem redução de despesas e que não diminua a produtividade do setor público. E aí, por fim, para finalizar realmente, quais serão os nossos desafios após a pandemia, né? E aí, é uma pergunta feita a vocês, principalmente, mas antes eu queria comentar o seguinte: nós vamos para o pós-pandemia num cenário de piora da economia, no aumento do desemprego, nós teremos um contexto de falência de muitas empresas, inclusive micro e pequenas empresas, um bolsão de pessoas em vulnerabilidade social maior, mais dilatado, e, além disso, um cenário fiscal extremamente complexo, porque, como eu havia comentado, não há mais espaços para aumento de tributação. Então, se discute no Congresso Nacional uma reforma tributária. Essa reforma ela tem como prerrogativa melhorar a sua progressividade. Hoje, o Brasil, comparativamente aos países da OCDE, tributa, em grande medida, consumo e renda, e a média dos países da OCDE demonstra uma proporção diferente em relação a isso, e a gente precisa, de alguma forma, caminhar para uma tributação mais progressiva, que acabe tributando ali a parte de riquezas, enfim, e toda a parte de patrimônio. Acho que é algo nesse sentido. E, por outro lado, o setor público precisa, de alguma forma, ser reinventado. Acho que as crises, as guerras, a pandemia em geral, ela gera esse cenário de oportunidade e, de alguma forma, nós precisamos estar alinhados, unidos
nesse sentido, para que a gente efetivamente consiga combater esse período que estamos vivendo e o que nós enfrentaremos daqui para frente. Muito obrigado pela atenção de todos e estou à disposição. Obrigado, professor. Nós que agradecemos, secretário. A professora Áurea, ela fez aqui uma indagação no sentido de perguntar aqui quais as principais ações para promover e fortalecer a geração de emprego e renda, além das questões já apontadas, qual seria um cenário ideal e quais as medidas, na verdade, quais as medidas importantes para combater esse problema. Aí tem dois vieses, né, professora Aura? Um é o primeiro sobre o momento que a gente está vivendo. Se a gente estava falando do momento atual, essas medidas elas são muito limitadas, né, porque não existe uma circulação de pessoas. Então, naturalmente, se a gente tenta priorizar emprego, as pessoas não têm como ir ao seu ambiente de trabalho, então isso acaba dificultando. Mas acho que a renda é algo que pode ser feito a partir de políticas sociais. Né, o Estado tem adotado algumas prerrogativas nesse sentido, tanto do ponto de vista do aumento da renda, né, a partir, por exemplo, da economia solidária, desse estímulo aos pequenos produtores na confecção e na produção de insumos para a composição das cestas básicas, que é uma das coisas que a gente pode fazer. A própria economia solidária tem como ter contribuições nesse sentido, e existe aquilo que é mais relativo, mesmo à seguridade social, mais especificamente a segurança alimentar, né, que é a expansão do número de restaurantes populares para que, de fato, as pessoas tenham condições de ter alimentação e, a partir daí, ter uma renda extra, naturalmente vinculando ali, no caso do Maranhão, a geração do alimento a partir das cozinhas comunitárias, enfim, é um processo que a gente tem observado muito integrado aqui no nosso estado. E no pós-pandemia, é claro que a gente não vai ter um processo de abertura abrupta do mercado, do comércio. Então, isso vai ter que acontecer de uma forma paulatina. Acho que a gente precisa priorizar os setores mais fragilizados, as micro e pequenas empresas. A Secretaria de Indústria e Comércio tem um papel fundamental nesse sentido. Nós tínhamos no orçamento um programa que era o do Juro Zero. Acho que a gente pode tentar expandi-lo, tentar, de alguma forma, priorizar essas empresas que estão em situação de vulnerabilidade e que, ao mesmo tempo, são grandes geradoras de emprego e renda. Ok. A Thaís Guedes, ela faz uma pergunta, né? Uma pergunta já meio que uma certa resposta, né? A aquisição de equipamentos de proteção individual, EPI, para servidores se enquadra como prioridade? Se enquadra sim, Thaís. Inclusive, a gente tem uma novidade de não apenas está havendo a aquisição direta pela Secretaria de Saúde, a gente está fazendo a aquisição por meio dos consórcios públicos, né, os consórcios, esses estados que são consorciados, eles têm uma escala maior para conseguir obter esses equipamentos a um custo menor. Né, então, isso tem acontecido desta forma, tanto em relação aos equipamentos quanto aos EPIs. E, além disso, tem uma ação da Secretaria de Ciência e Tecnologia de fabricação disso em loco. Né? Então, foram adquiridos alguns equipamentos, impressoras 3D, e a própria Secretaria está fazendo a confecção desses itens. Então, de fato, se enquadra naturalmente como uma prioridade para este momento. A doutora Celeste, ela pergunta, quais as lições que a pandemia trará para a gestão pública? Desculpa, falhou a ligação, João. Quais as lições que a pandemia trará para a gestão pública? Deu para ouvir? Deu sim. Eu acho que a principal lição é a necessidade de reinventar o Estado. E é interessante que momentos como esses, com tanta intensidade, com tanto debate, às vezes a gente não conseguia fazer no dia a dia. Então, desde coisas simples, por exemplo, como a produtividade de uma reunião, né, eu até estava brincando essa semana com um colega de trabalho, dizendo que eu consigo ter mais atenção durante uma reunião por videoconferência, porque eu não tenho o entretenimento ali de uma mensagem do WhatsApp, eu estou focado na pessoa,
e, nesse sentido, isso é um aumento de produtividade, né? É um exemplo pequeno, mas que demonstra isso. E, por outro lado, o Estado precisa, de uma certa forma, de investir em tecnologia, em automação, para que, de fato, a gente consiga aumentar a produtividade de uma forma que não era vista antes. Acho que o mundo não será o mesmo após a pandemia, tanto do ponto de vista da relação entre as pessoas, quanto do ponto de vista da relação comercial, industrial e mesmo do setor público. Então, eu acho que a crise é uma oportunidade muito boa nesse sentido. Então, esses exemplos que eu dei são exemplos simples, mas existe uma infinidade de outras possibilidades que podem ser feitas a partir do momento que nós estamos vivendo. O Duval, né? Duval Santos, parabeniza o secretário Roberto pela excelente apresentação e pergunta: por que o saneamento básico, água e esgoto, não está na relação de prioridades para o combate à Covid-19? Boa noite, Duval. Na verdade, Duval, o que ocorre? A gente fez um mapeamento das ações orçamentárias, né? Então, como a gente sabe que a Companhia de Saneamento Ambiental ela saiu do sistema, a gente acabou não capturando essa informação. Mas, de fato, é uma correção pertinente. Existe, sim, uma necessidade de priorizar o sistema de saneamento básico. A gente tem conseguido melhorar muito o diálogo com a CAEMA. Atualmente eu faço parte do Conselho de Administração da CAEMA e não tenho medido esforços junto ao presidente no sentido de tentar apoiar financeiramente a empresa, de tentar gerar um resultado positivo para que a gente consiga expandir. A gente sabe que, no caso específico da Companhia de Saneamento, a gente tem um problema financeiro muito grave, né? A empresa passa por esse problema, mas que isso, sem dúvida, é uma pauta do século XIX e que o Brasil até hoje não conseguiu superar. Então, a gente, às vezes, tem momentos que o Brasil está pensando na construção de trem-bala, de coisas que são futuristas, mas a gente não está resolvendo uma agenda que é lá do século XIX, que é responsável pela enfermidade e pela pressão no setor de saúde, sem dúvida. Então, acho que, ratificando o que você falou, é de fato, sim, uma prioridade. O Messias Nicodemos já faz uma pergunta que já foi até que respondida, nessa necessidade da questão da melhoria da gestão pública, né? Esse mundo pós-pandemia, ele vai demandar do Estado a necessidade de torná-lo mais ágil, mais eficiente, né? Na prestação das políticas públicas. E fora essa questão que eu vejo que é importante, e foi uma pergunta para o secretário, sobre a necessidade emergente, né? O investimento público federal dos últimos anos tem sido muito ínfimo, né? Muito pequeno, e o mundo pós-pandemia vai exigir do poder público federal, principalmente que detém mais capacidade financeira, né? de promover o investimento, a necessidade do governo federal promover um novo New Deal, né? Lembrando lá o New Deal, lá, o plano lá do Roosevelt nos Estados Unidos, a necessidade do Brasil ampliar, né, o governo federal, ampliar os investimentos públicos, inclusive para estimular a economia diante de uma economia em recessão prevista para menos de 5% do PIB, né? Esse ponto ele é muito relevante pelo seguinte aspecto, né? Primeiro, essa crise fiscal da qual me referia, ela é uma crise estrutural, né? Então, o Estado, hoje, ele dispõe de uma margem de manobra muito pequena para a expansão das despesas. O que o Estado consegue fazer é se autofinanciar, rolando dívida, principalmente por meio de ações de política monetária, que a política fiscal, que é essa dos gastos públicos em si, elas são muito limitadas exatamente por conta do comprometimento do orçamento com tais despesas obrigatórias. Eu concordo com você, acho que o momento ele não pressupõe austeridade fiscal, a gente tem de fato de pensar fora da caixa e ver o que houve na história, mas acho que a gente pode adotar alguma postura, como por exemplo, aquilo que eu havia comentado, que é um mecanismo do afrouxamento quantitativo, que é a possibilidade, por exemplo, do Banco Central acessar o mercado secundário e conseguir comprar alguns títulos que estão ali
de algumas empresas, principalmente de micro e pequenas empresas, e dar um fôlego a elas. Eu acho que isso é um canal de geração de emprego e renda. E a partir daí, enfim, a engrenagem econômica se move e o Estado, de fato, tem benefícios do ponto de vista da arrecadação. Um outro ponto é que a crise de 2008, na crise de 2008, a relação entre a dívida e o PIB, né, que é a quantidade, o volume de todas as riquezas produzidas, ele aumentou naquele período 4 pontos percentuais durante a crise de 2009. Então, o Brasil ele estava numa situação confortável perante outras nações. Hoje é um pouco o inverso. Hoje o Brasil estima que, depois de passar dessa crise, o Brasil aumente 15 pontos percentuais. Então, significa dizer que a gente está chegando a quase 100% da relação entre a dívida e o PIB. Isso é extremamente prejudicial para o Estado, do ponto de vista da sua capacidade de gerar políticas públicas e diminuir as desigualdades sociais, de cumprir o papel constitucional, e, ao mesmo tempo, é extremamente negativo para os investidores, para as agências de risco, que, de alguma forma, interferem nos fluxos financeiros que são destinados ao país. Então, é uma conta que é muito difícil de ser feita. Mas acredito que você tenha razão, a gente precisa tratar de uma forma diferente, precisamos ter o nosso New Deal, mas um New Deal que preveja também esse cenário que a gente está vivendo. Nós somos um país de renda média, nós não somos os Estados Unidos, que tem a moeda mundial, e ao mesmo tempo a gente está muito vulnerável a determinados ataques especulativos, por exemplo, ou determinadas fragilidades do ponto de vista global. Verdade. A Flávia, eu vou fazer mais umas 3 perguntas, que nós já estamos bem em cima do horário, não ficar muito extenso, né? Apesar de o debate está sendo muito positivo, vou fazer mais 3 perguntas e aí a gente faz as considerações finais. A Flávia Tereza Correia, da GERP, ela faz a seguinte ponderação e questionamento aqui. No decreto recém-publicado no artigo 7, informa que órgãos públicos do Poder Executivo retornarão gradualmente às atividades a partir de 1º de janeiro. Sabemos que nesse período houve a suspensão de contratos de custeio dos órgãos não essenciais devido à paralisação das atividades. Pergunto, ainda que cada órgão faça o dever de casa de reduzir despesas, como a CEPLAN lidará com os impactos de despesas com a reativação das atividades públicas essenciais dos servidores? Isso o que a gente está fazendo, Flávio? A gente está trabalhando isso mês a mês, né? Até foi uma orientação da secretária nesse sentido. A gente não sabe quanto tempo vai perdurar a crise, a gente não tem ideia de quando vai ter um antídoto, uma vacina, algo nesse sentido. A gente sabe que isso é algo complexo. Há 40 anos, por exemplo, está em busca da descoberta da vacina para o HIV e nunca se encontrou algo concreto e específico para isso. Então, eu imagino que as atividades elas irão retomar em um sistema de rodízio inicialmente. O comércio ainda ficará com umas regras limitadas em relação ao acesso. E, no caso do Estado, a gente vai precisar fazer esse esforço de priorizar aquilo que é efetivo e que tem a ver com as prioridades do momento. Né? Porque, uma vez retornando às atividades presenciais, o momento não passa. O que acaba acontecendo além do que nós temos hoje é que algumas despesas naturalmente aumentam. Se hoje você não está indo para a secretaria e você vai e liga o sistema elétrico, você tem um consumo maior de energia. Então, a gente vai ter que lidar com isso caso a caso e tentando fazer o enxugamento, que é difícil, eu sei que é difícil fazer, mas tentando repactuar metas. Tem um ponto que eu havia esquecido de falar durante a apresentação, mas que é fundamental. Nós fizemos um plano plurianual com previsões de metas anuais. E esse plano plurianual ele vai precisar ser revisado. O ano de 2020 ele foi totalmente comprometido no PPA 2023. Então, a gente precisa repactuar essas metas, ver aquilo que será possível e buscar essa nova orientação, naturalmente alinhada com o governador. Então, acho que precisa de um direcionamento superior e, nesse sentido, a gente vai flexibilizar na medida da capacidade fiscal do Estado, naturalmente. Ok.
uma pergunta, uma ponderação aqui uma pergunta do Eduardo Pereira. Ele pergunta sobre sintetizando aqui, quais as expectativas do controle fiscal do Estado com relação à folha de pagamento, tendo em vista que são despesas obrigatórias e geram um forte impacto no gasto público, não só do Estado, mas do país. O Eduardo é meu colega lá de trabalho, acho que ele está fazendo uma pegadinha comigo aí. Mas é o seguinte, como que eu vejo isso, né? Acho uma pegadinha bem espinhosa, né? Mas assim, como que eu vejo essa situação? Eu vejo que, primeiro, em relação a esse PLP que está sendo votado, foi previsto aí como veto, inclusive apoiado por alguns governadores, que não haja reajuste salarial, né? Nós temos um processo de mecanismo que é a instância, o Comitê de Política Salarial, que também, de alguma forma, é uma instância de governança que pode ser orientada no sentido de conter o crescimento dessas despesas. Tem aquelas despesas que passam, por exemplo, pelo crescimento vegetativo, né? Eu acho que o Estado precisa lidar com isso sem retirar direitos, mas ver aquilo que é possível ser feito. Então, na minha mesa, acumulado uma quantidade muito grande de abono de permanência. A gente realmente não tem como, nesse momento, fazer face a essas despesas. Isso vai se tornar um passivo? Isso vai ser feito de uma outra forma? Então, eu acho que o Estado ele precisa, na medida da sua capacidade legal, fazer esses ajustes. É claro que tem uma questão muito específica aí nesse sentido. O poder público maranhense ele tem um papel muito importante para a ativação da economia. Então, a gente sabe, por exemplo, que o atraso de uma folha salarial ela tem um impacto tremendo nas atividades econômicas. Então, acho que isso também deve ser levado em consideração. Mas deve ser levado em consideração também a capacidade do Estado de honrar essas despesas, principalmente por conta até dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Acho que nós temos instrumentos para isso, é um movimento nacional, né, como eu havia comentado dessa reunião que houve hoje do presidente com os governadores, existe um consenso nesse sentido, e assim, é um momento de todos darem as mãos e pensarem que a gente precisa juntos vencer a crise. Não é algo de fazer um pleito agora adicional por uma necessidade individual, mas é preciso a gente pensar o Estado de uma forma coletiva, até para que haja sustentabilidade de fato. Só para encerrar, tem uma pergunta aqui acho que é da Benigna, que ela é da Asplan, da SETCOP. Ela faz uma pergunta bastante pertinente, né, em virtude da situação que o Estado vive, situação social, o aumento da desigualdade, da pobreza, em virtude da própria crise econômica que se lança no Brasil e também no Maranhão. Ela faz a pergunta seguinte: importante considerar a necessidade de orçamento para as ações de enfrentamento às violências de direitos humanos das populações em situações de vulnerabilidades, que aumentam nesse período da pandemia. Uma ponderação, se quiser comentar alguma coisa. Acho que é uma pergunta muito relevante. A gente tem acompanhado isso não só no Maranhão, mas em outros estados, até o aumento da violência doméstica como um dos produtos desse momento de isolamento social, que é muito triste e preocupante. Acho que para cada ação como essa, que é legítima, existe um espaço não só de negociação, mas de resolução. Então, como eu falei, o orçamento ele se tornou limitado. Ele se tornou limitado não porque nós não temos mais as dotações orçamentárias, elas estão todas lá. O que nós não temos é disponibilidade financeira. Então, nesse sentido, acho que dentro dessa priorização, assim como o saneamento, como foi comentado pelo Durval, essa parte do enfrentamento a essa violação de direitos, ela também faz parte do pacote disso que eu estou falando como prioritário. Verdade. Só para finalizar, né, vamos fazer só mais uma pergunta aqui, uma indagação. O Clebson dos Santos Rodrigues parabeniza o secretário pela excelente palestra e faz uma pergunta: quais as medidas que o Estado irá tomar para ajudar os microempreendedores individuais e pequenos empresários no pós-pandemia?
De quem foi a pergunta? Desculpa. Do Clebson dos Santos Rodrigues. Tá. Só um instantinho, Clebson. O que eu sei, Clebson, é o seguinte: tem um programa de apoio a micro e pequenas empresas, que é um programa do governo federal que está nesse pacote anticrise, que chama Pronamp, né, que ele exatamente visa dar esse auxílio financeiro às empresas. Teve aquela outra medida que eu falei, que é o afrouxamento quantitativo, que também está voltado a micro e pequenas empresas. O Estado não é uma instituição financeira. O que eu vi até hoje que o Estado fez, além de isenções fiscais, que têm sido cada vez mais combatidas pelos órgãos de controle de despesas, enfim, de finanças, é a questão desse programa que eu havia comentado, que é o Juro Zero, que é o estímulo a micro e pequenos empreendedores do ponto de vista da concessão de um crédito. Além disso, nós temos aqueles programas que são mais de natureza social, que é de capacitação, treinamento, aquele programa Mais Renda, enfim, que está voltado mesmo para aquelas pessoas que estão em situação de informalidade, para tentar ter o mínimo de renda. Agora, voltado especificamente para micro e pequena empresa, eu confesso que eu não conheço até agora nenhuma medida que tenha sido adotada pela Secretaria de Indústria e Comércio, que seria o órgão, juntamente com a Secretaria de Trabalho, enfim, e outras secretarias nesse sentido, que poderiam fazer com que eu respondesse isso pontualmente. Mas imagino que isso vai surgir. O que eu conheço, por enquanto, é essa medida do governo federal, que naturalmente vai ter um efeito aqui no estado do Maranhão, certamente. Nós temos aqui uma pergunta, que essa pergunta eu vejo muito pertinente, do nosso diretor da escola, o professor Daí José. Ele pergunta: quais medidas os órgãos e entidades devem implementar concretamente para ajudar na contenção de despesa no pós-crise, sem deixar de cumprir seu papel? Lançar mão da tecnologia, por exemplo? Boa noite, professor Daí José. É um prazer receber sua pergunta e agradeço até por estar presente nesse momento. Então, professor, acho que esse tem sido um debate travado pela maioria dos especialistas, né, que é trazer a tecnologia como aliado não só para o aumento da produtividade, mas mesmo para que a gente consiga reduzir os custos. Então, sem dúvida, essa é uma prerrogativa, mas existem outras prerrogativas. Vou dar um exemplo. Recentemente, o governo do estado está concluindo um contrato que é um contrato de táxi governamental, que centraliza todas as despesas de locação de veículo na Secretaria de Governo e que isso, de antemão, prevê uma economia de 30% no total das despesas com locação de veículo. Acho que todos estão cientes dessa iniciativa. Então, medidas como essas, elas podem trazer um impacto no curto prazo, podem tentar fazer com que a gente tente extrair, mesmo havendo dificuldade, uma redução de despesa, e, ao mesmo tempo, o Estado ele tem conseguido, por meio da Secretaria de Tecnologia, ampliar os espaços para que a gente consiga fazer o nosso trabalho à distância. Vou dar um exemplo do próximo orçamento participativo, né? O próximo orçamento participativo que nós fazíamos anualmente, indo a várias regiões do estado, nós vamos fazer neste ano totalmente virtual. Isso vai representar uma economia de mais de 90%, a partir de um processo que é virtual. Então, acho que o Estado pode pensar alternativas como essa e, naturalmente, todas são bem-vindas. Ative seu microfone. Desculpa, estão ouvindo agora? Sim, secretário. Agradecemos a sua excelente contribuição, sua palestra, de promover o debate, né, do desafio do Estado durante a pandemia e pós-pandemia, as dificuldades orçamentárias que vamos encontrar, mas diante de uma crise, né, sempre surgem oportunidades. E eu vejo que essa será a oportunidade do Estado do Maranhão, do Brasil, de modernizar a administração pública, né, de torná-la mais eficiente, de muitas pessoas falando aqui da necessidade de, por exemplo, de uma implantação de um processo eletrônico, né,
que os processos da administração pública estadual precisam ser informatizados, precisam ser digitais, tantas e tantas necessidades, né? E talvez essa crise, essa pandemia, consiga promover uma mudança mais radical, visando a eficiência da administração pública. Foi muito rico o debate, muito bom, né? Agradecemos em nome da Escola de Governo, do diretor da escola, de todos os servidores, por essa excelente contribuição, né? E para os gestores públicos, os servidores, buscarem soluções, né? Soluções de tornar a administração mais eficiente e ser eficiente na sua condição, na sua perspectiva mais ampla, prestar um serviço melhor com menor custo, né? Eu vejo que esse é o nosso grande desafio pós-pandemia. Mais alguma consideração, professor, que você queira falar? Eu queria agradecer a todos pela atenção, pela interação. Queria agradecer também ao presidente Odair pelo convite, né? A professora Áurea também, que procurou você, João Capistrano, toda a equipe da EGMA que me deu maior atenção. Esse trabalho da CEPLAN é um trabalho coletivo, né? Eu atuo na Secretaria Adjunta de Planejamento e Orçamento, então eu sou responsável por parte desse trabalho que eu apresentei. Existem outras áreas que também atuam diretamente na parte da gestão fiscal, que é uma coisa mais técnica ali do ponto de vista e até mais rígida nesse ponto de vista de controle, de acompanhamento dos gastos, mas é uma grande satisfação sempre dialogar com todos vocês, eu fico à disposição para outras ocasiões, e nessa linha do que você falou, acho que repensar o Estado, existem muitas ações que a gente pode aprender com os nossos vizinhos, né? Um exemplo disso é o governo digital, que tem muitos estados que já aderiram, o Maranhão ainda não aderiu à sua plenitude. Então, são medidas como essa, às vezes, de a gente tentar fazer um benchmark, tentar olhar para o que o colega está fazendo, não tentar inventar a roda, e assim a gente vai ganhando produtividade, vai ganhando escala e vai tornando a administração pública melhor. Muito obrigado a todos e boa noite. Espero que estejam todos bem, com saúde, e fiquem em casa, sigam as recomendações das autoridades de saúde. Obrigado, secretário. Uma boa noite. Boa noite a todos, pessoal. Agradeço a participação de todos. Nós tivemos um público muito qualificado e que vem contribuindo para o debate. Obrigado, pessoal. Boa noite. Teremos ainda, acompanhe a Escola de Governo nas suas plataformas, nas suas redes sociais. Temos muitas atividades formativas acontecendo. Obrigado, boa noite. Boa noite.